Recording in progress. Estou deixando gravada esta live em virtude de conflitos de agenda aqui. A gente vai se adaptando, né? Mas o importante é não deixar a peteca cair. Eu sou Silvia Martos, facilitadora para a gestão da emoção e da espiritualidade. Espiritualidade é aquele lugar em que você está cada vez mais confortável na sua verdade interna. E sem ignorar os impulsos, as sensações, os sinais, as sutilezas que vêm através daquilo que a gente chama de emoções, que vêm pelo corpo. Por isso, gestão da emoção e da espiritualidade. Quanto que tudo isso está a seu favor, mas você não precisa ser o efeito de nada. Então, hoje o tema é Alzheimer. E eu vim nas duas recentes lives falando de pessoas guerreiras, que é um arquétipo, um estereótipo, de forma de lidar com a vida, a partir de algumas necessidades internas. E também falei do penso logo crio, isso é, se eu me mantenho copiando, sendo efeito do inconsciente coletivo, de tudo aquilo que silenciosamente está ali nos meus porões como padrões, e não me permito ser a observação para fazer novas escolhas, eu continuo gerando no entorno as mesmas manifestações, as mesmas reações de sempre. Ainda que eu tenha alguma prática de pensamento positivo, mas se em algum lugar eu não estiver na observação, os programas mentais viciados, se eu não estiver na atenção de dar um olhar para dissipar todos os meus decretos, os meus votos, trazer junto a minha criança interior, trazer junto aspectos do passado, da ancestralidade, que possam estar gerando sistemas de defesa silenciosos, que me mantenham no ataque de alguma coisa, ou para defender alguma coisa, ou para evitar alguma coisa, ou para reagir e lutar alguma coisa, que eu não, do nada, out of the blue, como dizem, né? Então, pessoas guerreiras têm efeitos das programações, votos, decretos, levados, e prisão na necessidade não atendida, né? Isso é, coisas de ancestralidade e aspectos da criança que começou a formatar na tenridade sistemas internos pela leitura que faz do entorno, né? Já vou chegar no Alzheimer, peraí. Falamos também do penso, logo crio. Como que a criança interior e esses dispositivos ancestrais mantêm a limitação em existência. Então, aquilo está reverberando ali ainda, aquele aplicativo que a gente fez um download, né? A gente é doido para fazer um download de um aplicativo, energeticamente a gente também faz isso. E aquele aplicativo fica atuando e não interessa se você está mentalizando, fazendo exercícios de visualização, se você não se percebe no convite consciente de dissipar. Ainda que não se tenha total clareza do que foi, quando foi, que circunstância, que ancestralidade, quantas gerações atrás, porque não é isso que importa. O que importa é a energia que está pedindo para ser acolhida, dissipada, porque ela não tinha sido olhada. O penso logo crio
essa live trouxe um convite para dissolver e tudo isso, e uma abertura para soltar. Então, Pessoas Guerreiras foi realizada com a mesa da Chama Violeta, e Penso Logo Crio foi realizada com a mesa da Magia dos Dragões. Importante que vocês fisicalizem os comentários da live, que está lá, aí, que vocês autorizam isso, para poder receber as liberações. Porque a live vai estar, a gravação, ela tem a energia encriptada. Se você não autorizar, porque foi isso que eu combinei com essas egrégoras. Só entregar a dissipação se vocês estiverem na abertura de receber. Senão é uma invasão aí no campo de vocês, percebe? Agora, o Alzheimer, né? Então a gente já trouxe clareza de aspectos sobre a pessoa guerreira, trouxe clareza de aspectos que estão lá nos porões e que a gente não percebe, que são as pressuposições, são as frases de efeito, são os ditos populares, são as coisas que acontecem no entorno, crenças que estão vindo do entorno, padrões que a gente assume como verdade. Portanto, se aquilo é uma verdade, vai estar sempre criando e reverberando a partir dali. Porque aquilo está instalado como uma verdade. Mesmo que em sã consciência eu perceba que iria criar mais, sair daquele padrão, se eu não dissipar aquilo, se não for a escolha, além disso, de mudar o meu comportamento em virtude dos programas mentais viciados instalados, vou continuar criando igual, ok? E aí vem o equívoco de julgar que o processo não funciona, julgar que é muito difícil e não é para você, que assim está, assim ficará. É jogar a toalha, né? E não é sobre isso. Alzheimer, uma disfunção do aspecto neurológico, também conhecido como, num determinado nível, demência, tá? O que se percebe por observação, por aspectos observáveis. 90% das incidências de Alzheimer, tem as suas exceções, acontecem a partir dos 80 anos. E aí as pessoas dizem que é uma doença moderna, né? Mas por que é uma doença moderna, né? Nas últimas 4 ou 5 gerações da família começou a vir mais. Porque a longevidade começou a surgir. Antes as pessoas morriam muito cedo, por causa de uma gripe, por causa de uma disfunção X que a medicina ainda não estava no controle de assegurar que não tivesse uma difusão de infecções do corpo, por infecções hospitalares, né? Hoje em dia até pode ocorrer, mas não é assim tão comum, né, gente? Então, atualmente, em virtude dos avanços da medicina, as pessoas vivem mais tempo. Ocorre que a medicina, tá vendo uma coisa aqui, foca em curar a doença, foca em manter vivo, né? Foca em evitar a morte. Evitar a morte. O que nós podemos promover cada vez mais é focarmos na saúde e não em tratar a doença. É focarmos não em sobreviver, mas em viver com qualidade.
Viver com qualidade. O que vem acontecendo, então, já que essa longevidade vem vindo de uma maneira mais elástica? As pessoas estão vivendo mais. As pessoas não se educaram a viver a partir das suas verdades e a partir de si próprias. Grande parte está vivendo nessas mais recentes gerações, sei lá, 4, 5 gerações, talvez, né? É por aí. Ainda sob o efeito de um personagem ou de uma posição. Um personagem, isso é, o que que eu visto, o que que eu falo, como eu me movimento, como eu gesticulo, qual é o meu vocabulário para ser aceito, para ser aprovado, para não ser julgado, para... Esse é um dos aspectos. Outro é o papel na família. Então, qual é o meu papel? Eu sou o papai, ou eu sou a mamãe, ou eu sou a vovó, ou eu sou a titia, ou eu sou a filha, ou eu sou o filho, ou eu sou o primogênito ou do meio, ou o caçula, ou eu sou o quinto de uma família de 9. E aí a gente vai comprando teorias, definições, conceitos, conclusões. Como que é um primogênito? Como que é o caçula? Qual é o papel da mamãe? Qual é o papel do papai? E tem outros personagens que a gente atribui papéis. O dinheiro tem papel, o emprego tem papel, a empresa tem um papel dentro desse composto. Então, quando a gente faz exercícios de constelação, são todos indivíduos, né? São todos indivíduos. E dentro desse círculo onde tem esses vínculos que não são só familiares, como a gente está acabando de ver, existe uma energia. Existem energias para esses indivíduos exercitarem juntos, daí se relacionar. Acontece que se eu me defino pelo meu papel, meu cargo, minha posição na família, e eu só estou a cargo de tudo isso, eu estou fora de mim, fora. Estou vivendo o fora, não estou percebendo o dentro. E aí eu me relaciono com os outros a partir desses personagens e dessas casquinhas, e não a partir da consciência do aprendizado que o outro é para mim e que eu sou para o outro. O quanto que, eventualmente, quando o outro me diz algo, pode ser apenas o eco de algo que a minha alma está dizendo para mim. Uma bronca, um elogio, uma observação. Tipo, nossa, mas eu estava realmente pensando nisso e a pessoa faz esse comentário. É para você se escutar pelo outro. O quanto que quando o outro está sendo uma mala sem alça, o quanto dessa mala está em mim também.
Ah, gratidão. Puxa, quanto que eu posso me observar? Não é se julgar, é se observar e, com gentileza, escolher diferente. O quanto que você está sendo para o outro a voz dele para ele mesmo. Mas se eu estou só na distração de fazeção de coisas, acorda, faz a marmita, estou dizendo, não, larga a mão e não faça tudo isso, não, mas perceba, você está fazendo tudo isso para um personagem, você está afim mesmo de comer marmita nesse dia, ou será que nesse dia você está afim de, sei lá, comer um lanche? Ah, mas lanche não pode. Não, mas um dia. Percebe? É estar na sua observação. Quando as pessoas começam, não estão preparadas para um ciclo de vida lá um pouco mais adiante, em que elas estariam sendo inspiração para elas, trabalhando com elas, estando com elas, pelo próprio movimento social. Como nunca foram estimuladas a estarem nelas, perceberem elas, se trazerem, se perceberem, perceberem o outro. Não, estão só reagindo à necessidade do outro, ao do entorno, e se revoltando com isso, mas não percebendo. Então, eu vou trazer aqui Eu vou trazer algumas ilustrações, tá? Eu estou falando do Alzheimer, mas eu poderia estar falando de um padrão de câncer na família, um padrão de sucesso ou não sucesso na família, um padrão de. Mas hoje é o Alzheimer, ok? Porque o penso logo crio traz o quê? Traz definições que, quando a gente instala, a gente programa o entorno para repetir os padrões. Mas se eu estou na minha atenção e eu percebo que é um padrão, eu estou na escolha. Eu posso me apropriar do meu poder da escolha e não ser o efeito daquele padrão. Embora eu perceba que muitas pessoas na minha família possam ter tido aquele padrão. Eu reconheço, porque o objetivo desta live com a mesa da chama violeta é esclarecer, trazer clareza, tipo, ah, então é isso. Trazer clareza, reconhecer no seu contexto, sem julgar, sem lamentar, sem sentir pena de ninguém, com honra, se honrando e agradecendo por você, para você, agradecendo você por estar aqui nessa live, se permitindo receber disso tudo, se permitindo, em algum espaço, romper, dissipar, dissolver a energia que estava mantendo tudo isso em existência. Caiu aqui um pequeno cristal que eu já vou substituir por outro. Pronto. Simples assim. Então,
Vocês podem observar até pelas regras de aposentadoria, né? Como é que tudo mudou, já que todo mundo, né, está super ativo trabalhando mais, vamos contribuir mais, vamos pagar mais, né? Vamos trabalhar mais. O quanto que nas últimas décadas, tá? 20, 30, 20, 10 anos, executivos, empresários que viviam um personagem de poder, de renda, de prestígio, de impacto. De repente, subitamente, se percebem num espaço onde eles não são mais aquele personagem, e aí eles perdem a identificação. E aí, eu sou quem, então? Quem sou eu? Para onde eu vou? Não estou na disposição, eventualmente, de lidar com algo diferente do que eu estava interpretando. Porque o vínculo e a consciência da presença divina que ele é aqui, do ser infinito que está vivendo a humanidade, e não é o contrário. Não é aquele personagem. Ele é um ser infinito que estava se utilizando daquele personagem para exercitar, através das relações, aspectos que ele escolheu vir exercitar aqui, nesse 3D. Como é isso para vocês? Eventualmente, vocês já estão levando para alguém que vocês conhecem, um parente. E essa pessoa, em virtude de também estar assistindo nas últimas décadas parentes, familiares, amigos, conhecidos, com essa mesma fenomenologia do não estou a fim de lidar com daqui adiante. Não conheço essa pessoa que está em mim. Não me conheço. Não, não me reconheço fora daquele personagem. Prefere o quê? Rompe, porque não se percebe no controle do daqui em diante. Geralmente são pessoas controladoras, geralmente são pessoas organizadas, que trazem tudo na previsibilidade, e se reconhecer, se religar com a presença divina e se amar a partir desse lugar, pode ser um exercício que a pessoa não esteja na disposição de ser. Rompe com agora, rompe com daqui em diante, porque não traz perspectiva e nem disposição para esse processo. A perspectiva é zero. Então, eu vou viver aonde? Lá, onde aquele personagem estava. Em alguns casos, não se percebe mais nem lá, nem lá adiante. Fica num limbo. E aí, o que acontece? O que traz essa live de convite? Não é só olhar para a pessoa que vocês possam conhecer, que pode ser um querido aí na sua casa, uma pessoa querida aí na sua casa, que está com Alzheimer, e falar: ah, estava vivendo um personagem, agora jogou a toalha. Não, não é isso. Porque esta live trata do impacto do Alzheimer
para a pessoa e para o entorno, a família. A família que está sendo impactada com aquilo. Essa pessoa que já foi família e foi impactada e viu outras pessoas e que estava vindo já internamente, silenciosamente, com programas mentais sobre limite de idade, sobre a partir de qual idade você fica incapaz, inútil, desligado do mundo, só vivendo no passado e não no futuro. Tudo isso já é. Percebam o quanto que, quando vocês vão abordar o tema Alzheimer dessa pessoa, desse querido que está na família, se não são essas falas que vocês trazem. Ah, porque a partir de tal idade as pessoas já perdem a conexão e aí atrofia a estrutura neurológica. Eu poderia aqui ficar falando cientificamente, mas estou falando dos aspectos espirituais, emocionais, que culminam nas escolhas para desligar, se desligar. Se desliga e tem uma confusão interna. Programas mentais de finitude. Finitude. Eu não consigo mais. Bom, quantos anos eu ainda vou viver? Começa a contagem regressiva. Quantos anos eu vou viver? Eu vou viver ou eu vou não me mexer, ficar paradinho, para manter assim, para não perder nada. E aí eu só vou respirando um dia atrás do outro, e o que importa é o que eu construí, só fica vivendo lá atrás. Não sobrecria a partir dali. Programas mentais de sobreviver até onde der. Se eu vou sobreviver até onde der, para que eu vou criar alguma coisa? Portanto, atrofiação neurológica. Não tem interesse, curiosidade para se conhecer, para perceber o que o outro mexe comigo, o que eu mexo com o outro, para perceber a gratidão que eu tenho pela pessoa, por mim mesmo, para me amar, para me amar, para me amar, para me trazer, para me convidar para tomar um café, um chá, para me convidar, para me trazer. Programas mentais de redução de utilidade, porque aquele personagem se prestava, dentro do contexto todo, a um papel XYZ. E agora? E agora? Como é que, como é que eu vou justificar? Mas eu tenho que sempre lembrar o que eu fui. Só que o que nós fomos fortalece nos apropriarmos de criarmos mais na nossa vida nessa vivência humana aqui na Terra. É até onde der? Não tem até onde der, nós somos infinitos. A gente só está passando aqui. Só que a gente veio para esse exercício. E por que eu tenho que trazer peso para esse exercício? Aí, os programas mentais nos familiares, esses mesmos programas mentais que silenciosamente ficam gerando corrosões internas, e a gente não percebeu que foram instalados, implantados, explantados, embutidos, incutidos, estão ali, né? Você liga a televisão, só fala disso. O quanto que você vai envelhecer mal. Não, eu escolho criar, com diversão ainda. Eu escolho valorizar. Aquilo que o meu personagem que eu estava
fazendo em algum tempo, em algum momento, não se permitia nem tomar um raio de sol. Deus me livre. Eu tenho 50 e-mails para mandar, um budget para controlar, um lalalala. Não, caminhar na rua. Não, pera. Não é para mim, né? Ah, e as pessoas que não necessariamente tiveram uma carreira corporativa, mas em determinado momento algo disparou, crenças do tipo rompimento com um personagem que já não cabe mais ali, e com um ciclo que se abre, o qual a pessoa não está na disposição de se permitir essa transição e de criar a partir dali. Porque tudo que foi credencia e fortalece para criar mais. Agora, tá afim? Quantos casais em que um dos cônjuges parte e o outro já não se percebe porque o outro partiu, se perde? Ou que a família cresce, cria os seus próprios núcleos, o núcleo de origem, a família de origem, vai cuidar de si também, e fica vivendo no saudosismo de quando era útil para todas aquelas pessoas que esqueceram dela. E aí ela faz o quê? Rompe com aqui agora, do daqui em diante, para ficar vivendo na cobrança, autocobrança, na corrosão, do porquê as pessoas não contam mais com ela, não a incluem mais. Porque quando ela faz isso, ela se separa dela, essa pessoa. Não estou falando só de mulheres, tá? Estou falando de homens também. Se separa de si, não se gosta, não se ama, não se diverte consigo próprio. Então, este é um convite para que as pessoas do entorno dessas pessoas que já desenvolveram Alzheimer, que provavelmente possam estar, às vezes, num estágio mais avançado, se convidem a se trazerem para suas vidas, a não se resumirem em coisas para fazer, pessoas para agradar, expectativas para atender, mas se perceberem. Se eu não tivesse toda essa agenda que eu tenho hoje, de 0 a 10, o quanto que eu me convidaria para um banho bem gostoso? 0 a 10. E se eu pudesse me permitir mudar alguma coisa aqui, nessa minha agenda, o quanto que eu me priorizaria me trazer, me cuidar, tirar um soninho, botar o dedinho lá no sol, tomar uma vitamina D. O quanto que eu me permitiria perceber que, eventualmente, eu posso não me perceber muito à vontade em eventos coletivos por XY e está tudo bem. Que o outro só me visita uma vez por ano e está tudo bem. E o quanto que eu me visito? Ele me visita uma vez por ano, eu me visito quantas vezes? É sobre isso. O que acontece e o que é importante para as pessoas que estão dentro desse cenário, então, por isso a mesa da chama violeta, para a gente dissolver
essas energias que estão pedindo para serem soltas. Porque tanto essas pessoas que estão hoje com Alzheimer, quanto as que estão cuidando, trazem também programas mentais que convidam a cópia. Porque se enfiaram na crença e na definição de que isso é hereditário. Pode ser energeticamente hereditário. Ok? Quanto que eu estou na disposição de dissolver? Escreva no comentário. Eu escolho soltar. Eu escolho soltar. É importante para você receber desta sessão. Por quê? Algumas vezes, nós, por medo de ser hereditário, o medo é um implante distrator que nos tira a potência. Portanto, se tira a minha potência, eu me coloco sob o efeito de crenças, definições de que é hereditário e de que eu não vou ter jeito. Então, o medo de ficar igual, lealdade, lealdade. Sem perceber, em lealdade, aquele que tanto ama, aquela pessoa que cuidou, aquela pessoa que nutriu, aquela pessoa que está no relacionamento, pode ser um parente mais próximo ou não. Por lealdade, eu copio você. Viu? Eu também vou fazer que nem você. Você me ama? E por decretos kármicos, que vêm comprando a necessidade de pagar, de ficar, de gerar para o outro, de ser para o outro a oportunidade do outro saudar os decretos kármicos que ele acha que tem. Então, o quanto que você, familiar, pode soltar esse parente agora, qualquer outro parente, e soltar a crença de que o outro, quando está doente, a gente cuida, é uma oportunidade da gente pagar a dívida. Acabou isso, hein? Vocês estão sabendo, né? Anistia, anistia. Acabou. O quanto que você passou tantas vidas sob a condição faz, paga, faz, paga, faz, paga. É bonzinho numa, é malzinho na outra. É bonzinho numa, é malzinho na outra. Fica esse joguinho. Que agora, tipo, mas é só isso? É só ser feliz? É só crescer? É só expandir? É só isso? Não tem uma emoção? Não tem uma morte trágica? Não tem um drama mexicano? Uma ansiedade? Se você quiser criar, continuar criando isso na sua vida, be my guest, seja meu convidado. Fique à vontade, sirva-se no buffet. Então, o quanto que a crença de que a doença do outro é para eu aprender alguma coisa. Porque daí isso vira hereditário nas gerações. A crença de que vai ter sempre alguém sendo o sacrifício em sacrifício para penso, logo crio, assistam essa live. E pessoas guerreiras assistam essa live.
O quanto que eu só me percebo viva se eu estiver salvando alguém, curando alguém, cuidando de alguém, lavando alguém, dando banho em alguém, sendo útil para alguém, estando na frente para alguém. E o corpo está estraçalhado, dor para tudo quanto é lado. Porque quando eu vitimizo o outro, estou dizendo que vocês são culpados por isso? Não, estou dizendo que as energias dessa convivência toda estão pedindo para serem liberadas. Porque no atual momento de transição das energias do próprio planeta, nós estamos sendo convidados a elevarmos a nossa também. Senão vai ficar muito desconfortável. Tanto que nós estamos agora na disposição de dissolver a necessidade de ter que pagar alguma coisa, de criar dificuldade para justificar a gente ter que pagar alguma coisa. Por isso, presença divina. Esteja na sua presença. Lembra que você é um ser infinito. Lembra disso. Se ame. Eu me amo tanto. Eu vim aqui e tal, tinha combinado, fiz. A gente combinou lá antes de vir fazer tal coisa. Só que eu estou escolhendo diferente. E este momento é a unilateralidade. A unilateralidade queima, dissolve, erradica, elimina isso. Não precisa o outro, a unilateralidade. Por mais que tenha seja o lado que dissolve, porque o outro lado não consegue se alimentar se não tiver retroalimentação. O outro lado é aquele com o qual você combinou que vocês iam aqui, sofrer, pagar. As próximas gerações não estão vindo com esses cacarecos todo, tá? Graças a Deus, né? Bom, como é que vocês podem se perceber? Amor incondicional e equilíbrio, né? Então, mesa da chama violeta. Na próxima live, falar sobre bruxismo, mesa da magia dos dragões. Cuja egrégora e cuja mesa tem portais lá para promover, dissolver tudo que impeça vocês de se perceberem na presença divina, no amor incondicional e no equilíbrio. Percebendo, porque o nosso corpo, essa estrutura, ela foi projetada nessa perfeição, gente, para viver 300 anos ou mais. Agora, o quanto que eu estou na disposição de sobrecriar a minha vida e não só estar criando condições para eu ficar com cobertorzinho e sessão da tarde. Para não me mexer, não mexe, deixa assim. Enquanto estiver assim, tá bom. Enquanto que eu estou me trazendo, ao invés de só estar nesse lugar em que eu fico assistindo a vida do outro, a história do outro. Estou dizendo não assistam mais filmes? Não, tem filmes que são canalizações, né, gente? Você percebe e fala, nossa, alguém canalizou isso e trouxe essa mensagem.
Sério, realmente. Outro dia, eu achei tão interessante, né? É, eu estava assistindo uma novela de época, e tinha um médico negro. E aí, meu marido comentou assim, engraçado, né? Esse pessoal da novela teve uma falha aí, porque nessa época os negros não tinham acesso, né? O racismo era tão ainda tinha aspectos, né, relacionados a separações e diferenças que não permitiam essas pessoas terem acesso, esses seres de luz terem acesso a esse tipo de educação. E fiquei pensando, não foi um erro, é uma forma de convidar as pessoas que lá não tiveram, perceber que esse acesso existe sim. É simplesmente não se limitar ao que foi vivido, ao que foi. Qual é o problema de trazer? Ah, é uma obra de ficção. Não, isso é um convite. Isso é um convite, isso está à disposição de todos. Não é pela classe social, não é, está à disposição de todos. O equívoco foi lá, não foi de quem, não foi. Então percebam o quanto que se está criando um inconsciente coletivo com base em algumas progressões que vieram acontecendo ao longo dos anos, e em que se constatou que pessoas a partir de 80 anos vão manifestar essa disfunção, essa atrofia. Porque atrofiar neurologicamente, veja, neurônios são sinapses, são ligações, são. Ah, isso é o máximo, é estar criando, é estar trazendo, e quando eu atrofio, é porque eu joguei a toalha, desisti. Fica contando a quantos anos faltam. Não, deixa aqui assim. Vou, vou mexer com isso. Bem, qual que é o convite para as pessoas que se percebam num quadro de Alzheimer e estejam assistindo essa live? Se permitam se amar, se permitam exercitar cada vez mais, estarem no conforto de vocês. Se permitam trazer curiosidade e interesse pela vida e não só para sobreviver. Percebe o convite bacana? Você que é um familiar que está lidando com pessoas já num quadro que eventualmente alguém decretou que seja um quadro, ainda assim, seja esse convite, seja você através da sua luz, o convite para você e para o outro de se amar, de se respeitar, não ficar se trazendo sobrecargas para provar o quanto você é útil, o quanto que você. Não, é sobre você estar com você estar realizando para você. E não para evitar o julgamento dos outros, defender conceitos internos de utilidade. Então, se perceba, a partir de agora, nesse convite, e eu vou dissipar aqui, primeiro eu vou identificar qual que é o índice de energia que vocês estão agora depois de ter ouvido essa live. 8.000 angstrom, que é o índice de saúde e disposição, porque vocês começam a dissolver coisas, né? Dissolver coisas, dissolver coisas.
Essa live tem um convite para você se reconectar com a sua essência divina. Lembra que você é um ser infinito vivendo esta humanidade. Lembra que você foi presenteado em viver a humanidade, não amaldiçoado em viver a humanidade. Viva bem, viva com alegria, viva, ainda que tenha desafios, ainda que tenha algum tema ou outro para você lidar dentro dessa, traga perspectiva de ser a energia da curiosidade, do interesse, da sobrecriação, da expansão, continuamente. Não é por causa da idade. Não é sobre atender requisito do entorno, é sobre se permitir ser. Permitir ser. Ah, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas com Alzheimer não retêm novas informações. Porque o que ela vai fazer com aquela informação? Nada, se ela já não está mais no convite interno de criar. Então, a mente e os processos internos começam a parar de absorver novas informações, ainda que sejam coisas bobas, ainda que sejam coisas bobas. Bom, outro convite desta mesa é vocês viverem com prazer as dinâmicas relacionais. Com todos. Viver com prazer. Inclusive aquelas pessoas que eventualmente vocês possam ter ao longo de algum momento desenvolvido ou interpretado que aquela pessoa simbolizasse ou tivesse poder sobre você. Para tirar o seu... Porque você possa ter dado esse poder a ela. Para tirar a sua autoestima, para... Não, isso já está em você, isso já é você, basta você acessar. Por isso, amor incondicional. Eu me amo tanto, tanto, que eu busco lá dentro aquilo que eu imaginava que o outro é que estava dando para mim, ou sendo para mim. E eu transbordo isso. Então, para você que esteja percebendo dentro das dinâmicas familiares ou dentro do seu contexto essa incidência de Alzheimer, você já agora sabe, conheceu, teve acesso a aspectos que possam direcionar para um quadro desse. E escolham ser a energia da disposição de criar na vida de vocês. Deixa eu trazer aqui qual é a energia. Energia da injustiça. Energia do entorno, para essa coletividade aqui que está assistindo agora e no futuro, energia da injustiça. De querer cobrar alguma coisa, de querer pagar alguma coisa, de querer defender alguma coisa, de querer fazer justiça de alguma forma, e que daí deixa você distraído com tudo isso, e em um determinado momento, quando tudo isso já nem for mais algo que você se perceba conectado, isso possa te trazer uma estranheza de estar em você. Você, a partir de agora, não seja essa causa. Lembra, pessoas guerreiras. Não seja isso que você está defendendo ou evitando, ou reagindo, ou tendo que se alinhar. Seja você. Se conecte com você, dê risada de você. E não é para sentir pena dessa pessoa que está com Alzheimer aí do seu lado, e não é para sentir raiva dessa pessoa que está aí, e não é para começar a cobrar dessa pessoa que ela não se desse, não, não, não. O convite é para você, para você. Tem mais alguma outra energia? Abandono, né? Abandono. Energia do abandono. Energia de só conhecer o abandono.
Só que quando eu vibro na energia do abandono, eu me abandono primeiro. Esse abandono aqui é quando eu me abandonei. Então, dentro desse a caixa, escreva, por favor, para você poder receber. Escreva aí nos comentários. Eu escolho soltar. Ah, mas isso aí não é da ancestralidade? Só que quando um está na disposição de romper com o ciclo, de parar com isso, de chega, chegou, deu. 7 gerações para trás e 7 gerações para frente são beneficiadas, além da sua. E seja para você o convite de se divertir, de se interessar, de estar na curiosidade, de se trazer, de se amar. Presença divina, amor incondicional e equilíbrio. Isso eu aprendi na jornada do mago com os dragões, tá? Os quais participaram da construção do planeta com fogo primordial. Tem mais alguma energia? Injustiça e abandono. É o que mais tem aqui. Isso também casa aqui. E olha só o que acontece. Quando eu venho para as energias em vocês, aqui já aparece dissipado. Olha que incrível. Olha que incrível. Deixa eu ver o quanto que está a energia de vocês agora. Quase 10.000 angstrom. Quase. 9.000 e pouco mais. Mostre para mim com que energia, né? Porque eu não fiz a medição antes. Mostrem para mim qual energia estava no início. 2.000. Sabe o que acontece? Por que que estava em 2.000 e agora em 9? Por que que eu estava numa energia tão... Porque é um tema que traz uma contração, que traz uma expectativa, que traz um... O que será que ela vai falar? Que traz uma necessidade de controle. Contrai. Quando eu contraio, eu desperdiço a minha energia vital e cai a minha vitalidade, a minha saúde em 2.000. Estamos terminando essa live com 9.000 e um pouquinho. Esse, qual que é a média? Qual que é a média desejável para a gente poder estar se percebendo, não num espaço de suscetibilidade para energias e bactérias e vírus? 6,5. Então, percebam o convite que é esta. Qual é a energia? Qual é o convite para vocês se perceberem cada vez mais vulnerabilidade? Vulnerabilidade é o espaço em que eu permito que o outro tenha feito as escolhas que ele fez. E eu me permito e escolho ser a contribuição que eu puder ser para essa pessoa, mas porque eu estou escolhendo, não porque eu sou obrigada a estar aí. Você estaria na amor próprio, amor próprio. Não quer dizer que você está preso a essa pessoa, que essa pessoa aprendeu você, que a sua vida acabou, que o seu mundo parou, que... Não, veja, como seria você se permitir ser incrivelmente abundante de recursos, de pessoas, de facilidades, de fluidez, de dinheiro, para, independente dessa pessoa ter escolhido evoluir nesse quadro, você se permitir estar com você, se cuidar, se presentear, se amar, se levar para passear, né? Então, vulnerabilidade. Não estou cobrando do outro por... E, cada vez mais, eu me convido a estar na vulnerabilidade de não ser o efeito de todas aquelas programações mentais que estão no inconsciente coletivo, tá?
ok? E amor próprio. Amor próprio. Quanto você está na disposição de se amar. Delícia essa live, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. E perceba-se, se você estiver preso num personagem, vai cada vez mais agradecendo até onde essa distração te levou. Agradeça, ok, ok. Agora eu percebo que eu posso lidar comigo, me trazer, e através desse personagem, entregar a alegria que eu sou, a confiança que eu sou, o amor que eu sou, a disposição que eu sou, a curiosidade que eu sou, o interesse que eu sou, o ser infinito que eu sou. Que você não seja o efeito desse personagem, que esse personagem esteja a seu serviço, para você poder brincar. Traga seu corpo junto, seu corpo lhe avisa. Quais são as dores físicas que estão aí? Elas estão convidando você a soltar. É coluna, pressão, sobrecarga, necessidade, atribuições trazidas por raiva, por medo, por querer evitar julgamento, compensações. Nem sei por que veio isso aqui. Fica o convite. Esta live sessão tem a finalidade de esclarecer, trazer à tona, trazer clareza, ser um convite tanto para quem já está nesse quadro, quanto para quem percebe isso e esteja na disposição de não ser a repetição disso. Nem por medo, nem por lealdade, nem por votos de pagamentos, decretos internos de pagamento de alguma coisa, através disso. Ou de se prestar como ferramenta em sacrifício para o outro pagar as dívidas dele em virtude de, ok, vamos zerar a conta? Como é isso para vocês? Escrevam, eu, que é para zerar a conta. Eu escolho soltar. Escreva, senão não vai receber dessa sessão. Eu escolho soltar. Eu escolho soltar. Eu escolho soltar. Sessão leve, sessão linda. Um tema que iniciou com a contração de 2.000 Armstrong e agora já está em 9.000. Vocês estão se percebendo convidados a serem, para vocês, a diversão e a amorosidade? Eu sou Silvia Martos, facilitadora para a gestão da emoção e da espiritualidade. É um prazer ter você aqui. Gratidão por receber de tudo isso. Você não tem ideia do impacto positivo que é para você, primeiro, para o entorno e para o planeta, quando você se permite o processo. E esteja na atenção dos programas mentais que possam vir à tona simplesmente de si. Eu escolho soltar, eu escolho soltar, eu escolho soltar, eu escolho soltar. Porque conhecimento mais a ferramenta e mais ser gentil consigo próprio no processo de observar e se observar com novos comportamentos, com gentileza, é o caminho. Gratidão. Namaskar para todos.